Vamos lá, por que eu acredito que 60% dos homens vão perder a ereção até os 40 anos? Né? Eu acredito que isso é uma tendência que está ocorrendo agora e isso vai piorar a cada vez mais. Por que isso está acontecendo e por que cada vez está piorando mais? Isso está acontecendo cada vez mais por conta do sedentarismo e por conta da utilização de drogas, exatamente. Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas acreditam que utilizando maconha ou utilizando cocaína, nada vai acontecer em relação à ereção, porém, isso não é uma verdade. A gente já sabe, já tem vários estudos hoje em dia que mostram que pessoas que utilizam drogas, principalmente a cocaína, elas vão ter a perda da ereção de forma acentuada e ocorre de uma forma um pouco diferente do que a maioria das pessoas espera. Como é que funciona isso? Normalmente o paciente ele começa a fazer a utilização e, muito pelo contrário, até no início ocorre um estímulo e até talvez uma melhora da ereção durante um curto período de tempo. Acontece que esse curto período de tempo pode ser relativo de pessoa para pessoa, pode ser 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos. Só que isso gera uma consequência, que é a degradação desses vasos sanguíneos da região peniana. Qual é a consequência disso? Exatamente, ele acaba perdendo a função da ereção depois. Ou seja, aquela ereção que ele tinha de qualidade, ele acaba não conseguindo mais. E aí ele volta a fazer a utilização, por exemplo, da cocaína, na tentativa de fazer essa vasodilatação extrema de novo. Porém, com o passar do tempo, isso não ocorre mais e o vaso, ele simplesmente para de funcionar. E é aí que entra a nossa função. A nossa função é explicar que existem tratamentos, lógico, de acordo com o grau de evolução de cada paciente. Isso pode demorar mais ou menos. Hoje a gente já sabe que existe tratamento que pode variar desde o tratamento medicamentoso, através da utilização de medicação ou através do tratamento injetável. Existem também os tratamentos de revascularização peniana, que são um processo que funciona, mas é bem mais devagar. Isso acaba pedindo e demandando uma quantidade de tempo bem maior do paciente, normalmente gerando em torno aí de 6 meses nesses casos mais graves. Então, pois é, eu sou o Dr. Jonathan, sou coordenador médico da Clínica Alpha Medical Center. Hoje eu vou dar a minha visão um pouco mais geral do que está acontecendo nesse mundo aí da andrologia, que é o mundo que eu coordeno hoje e eu tenho diversos médicos que trabalham na nossa clínica. E a nossa função fundamental é restaurar a ereção dos pacientes, seja aqueles com problema com disfunção erétil, seja aqueles com problema de ejaculação precoce, reposição hormonal, né, baixo libido, que é baixa vontade de ter relação, e por aí vai. Então, por que mais de 60% da população vai acabar perdendo a ereção até os 40 anos? Né? Isso vai acontecer devido a um conjunto de fatores. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem a legalização da maconha, e aí as pessoas acreditam que a maconha que elas utilizam aqui, ela é extremamente limpa, né, de impureza. Não é verdade. Qualquer pessoa com mínimo de senso sabe que eles colocam diversos produtos ali dentro, até porque ali é um produto ilegal, com quem que você vai questionar isso, né? Então eu já vi pacientes, usuários, teoricamente, de acordo com o que eles me contam, não aquilo que eu vejo, que eles só utilizavam maconha e acabam perdendo a ereção. Isso acontece muitas das vezes devido aos componentes adversos que são colocados ali naquela substância. Então o que eu vejo? Hoje no consultório a gente tem uma estatística e eu posso te dizer que 90% dos meus pacientes com menos de 30 anos, e sim, existem diversos pacientes que me procuram com menos de 30 anos, 18, 19, 25, 28, geralmente fizeram a utilização de algum tipo de entorpecente. Todos? Não, logicamente que não. A gente sabe que vai ter aqueles que têm alguma predisposição genética, seja a formação de placas no interior do vaso, algum problema genético, alguma coisa que já vem ali familiar, mas 90% deles
na maioria das vezes, vão ser pessoas que fizeram pelo menos uma vez a utilização de alguma droga ilícita, né? E acabaram, como por consequência, perdendo a ereção. Normalmente, esses casos, ele não perde de uma vez, ocorre uma perda gradual, isso vai evoluindo com o passar do tempo, e aí é que eles nos procuram já desesperados, querendo recuperar aquilo que eles perderam. Logicamente que com um tratamento, com uma revascularização, com outros procedimentos, normalmente a gente consegue reconstituir esses vasos, porque são pessoas novas, né? Então, normalmente é possível de se tratar sim. Mas esse é um dos motivos principais que está levando cada vez mais pacientes mais novos ao meu consultório me procurar com queixa de disfunção e ejaculação precoce, né? Então a gente tem também os outros casos relacionados ao sedentarismo, e aí está relacionado à utilização de outras medicações e colaterais delas. Ó, presta atenção. As pessoas utilizam medicações para emagrecer, sejam elas Ozempic, Mounjaro e tudo mais, mas não fazem exercício. Você vai ver vários locais e vários médicos relatando isso. Pacientes com colesterol extremamente elevados, ou seja, várias características que indicam formação de placas de gordura no interior do vaso dele, apesar de estarem com peso mais regular, ou seja, estarem relativamente magros. Então, isso é uma consequência de um processo de ausência de exercício físico, junto com utilização inadequada da medicação para emagrecimento. Nunca foi tão importante a utilização e a nutrição dentro da medicina, né, para esses pacientes, justamente para evitar a formação dessas placas. Essas placas normalmente são placas de gordura que vão acumular nos vasos periféricos, dentre esses vasos, os vasos penianos, e como por consequência vai acabar gerando a perda da ereção para esses pacientes. Então você imagina, a gente tem aí os pacientes que utilizaram algum tipo de drogas, seja ela maconha, cocaína, LSD, tem os pacientes sobrepesos e tem os pacientes que atualmente estão magros, mas que foram sobrepesos antes e estão totalmente desregulados no perfil lipídico deles e acabam apresentando e mantendo o sedentarismo, o que acaba por consequência levando à perda da ereção, e aí não tem jeito, tem que procurar lá a clínica, a nossa Alpha Medical Center, para poder estar ajudando. E aí a gente precisa avaliar como é que a pessoa vai estar, fazer o exame. Lá dentro da clínica a gente realiza alguns exames como o Doppler vascular peniano. Esse Doppler vascular peniano ele é extremamente importante para poder visualizar o que está acontecendo dentro daquelas artérias que estão impedindo a passagem do fluxo sanguíneo. E a partir disso a gente pode ou não realizar um segundo teste, chamado de TEF, que é o teste de ereção por farmacoindução. Esses testes eles são importantes para a gente poder avaliar a elasticidade do vaso. Sim, o seu vaso ele abre e fecha. E a utilização desses entorpecentes pode causar o enrijecimento vascular, ou seja, dificuldade para aquele vaso conseguir o quê? Se abrir. E aí, se ele tem dificuldade de se abrir, ele tem dificuldade para jogar o sangue para frente em grande quantidade. Isso acaba causando uma dificuldade para manter a ereção e uma demora para se ter uma ereção. Imagina como se fosse um balão, em que a quantidade de ar passa a ser reduzido, que entra para dentro desse balão, então demora mais tempo para a gente conseguir encher ele, para que ele possa se tornar um balão bem cheio, né? Isso a gente coloca em relação à questão da ereção, é basicamente a mesma coisa, com um viés aí, uma questão a pontuar, que o balão, quando a gente coloca o ar não sai, já o pênis sim, a gente tem um sistema venoso, que pode causar aí também uma fuga venosa, um escape, e é constante, ele ocorre, e se o enchimento se torna insuficiente, como consequência a gente tem uma ereção ruim, normalmente menor do que 70%. Muitos pacientes me perguntam o que seria o mínimo de uma ereção para que se possa ter uma relação satisfatória, né? Para que a gente chegue nessa estatística futura que a gente pensa aí em 60% desses pacientes tendo uma dificuldade de ereção.
Então a gente considera essa dificuldade a partir de 70%, uma qualidade de ereção menor do que 70%, a gente já pode visualizar que esse paciente vai ter uma dificuldade para fazer penetração, isso na região vaginal. Caso a gente esteja falando de sexo anal, nesse caso o paciente precisa apresentar no mínimo uma ereção de 80%. Então, ou seja, a qualidade da ereção ela tem que estar ainda melhor para que ele consiga realizar a penetração do tipo anal. Então, a gente, com esse contexto, a gente consegue entender o que está acontecendo e por que cada vez mais as clínicas ficam cheias, né? Então, pensando nisso, eu pensei em trazer esse conteúdo para vocês. É um conteúdo de formato mais geral, para você entender o que está acontecendo no dia a dia das clínicas, o que está acontecendo com a população, com os homens que estão acabando levando essa perda de ereção. Então, são todos esses fatores que eu citei para que leve à perda de ereção. Isso geralmente é um processo rápido? Normalmente não. Todos esses processos, inclusive a utilização de entorpecentes, eles podem levar de torno de 3 a 5 anos para que ocorra a perda da ereção. Um outro caso que está levando muitos pacientes e entra dentro aí dessa questão que eu falei, da perda de ereção, é a retirada da próstata, né? Muitos pacientes fazem a retirada ou parcial ou total e isso pode levar à perda da ereção. Isso não significa que 100% dos pacientes que retirarem a próstata vão ter a perda de ereção, não significa isso, mas uma boa parcela vai apresentar. Alguns estudos mostram em torno de 30% da população masculina, mas isso vai depender muito do tipo de procedimento que ele vai realizar, aonde ele vai realizar, quem é o médico que vai realizar, qual é a anatomia do paciente. É algo muito peculiar de cada paciente, não tem como se ter uma previsão perfeita com relação a isso, tá bom? Então, a gente pegou aí desde a utilização de drogas até o sobrepeso, até o emagrecimento irregular, com acúmulo ainda de perfil lipídico elevado, ou seja, muito acúmulo de gordura no sangue. Então, a pessoa que é magra, mas apresenta esse perfil lipídico elevado. E a gente tem também os casos cirúrgicos, que é, por exemplo, a retirada da próstata, ou seja ela parcial ou total. Então, quando a gente junta todos esses fatores, é o que eu penso para o futuro, né? Cada vez mais novo os homens acabam apresentando a hiperplasia prostática, cada vez mais novos vão entrando dentro desse meio da utilização de entorpecentes, cada vez mais novos a gente tem pacientes fazendo a utilização de esteroides anabolizantes, né? Ou recursos ergogênicos, que podem levar à formação da hiperplasia prostática benigna, pode levar à questão da retirada da próstata, que pode levar também a essa perda da ereção. Lógico, a reposição e a utilização da testosterona, ela tem que ser feita a critério médico, justamente com o objetivo de avaliar a sua necessidade e a partir da sua necessidade a gente consiga escalonar o valor mais adequado para você. Então, o quinto fator que eu visualizo com muita frequência são pacientes fisiculturistas. Pois é, exatamente. Muita gente acredita que esse perfil, ele, por ter uma testosterona, muitas das vezes de 3, 4, 5 mil, ele não nos procura, mas isso é uma falácia, tá? Eles nos procuram com muita força, justamente por conta dessa alteração de perfil lipídico. Eles acabam fazendo a utilização de recursos ergogênicos, aí a testosterona em níveis extremamente elevados, acaba alterando o perfil lipídico, acaba causando a formação de placas na região do pênis, o que acaba causando a perda da ereção. Para esses pacientes, eles acabam tendo que nos procurar para poder fazer um processo de revascularização, seja processo de revascularização mecânico, seja o revascularização cirúrgico, que a gente também realiza na clínica. Lógico que hoje em dia o foco da clínica é tentar evitar que você chegue a esse nível, né? Para que você possa se desenvolver sem ter que nos procurar para te ajudar. Então, esse é o intuito do vídeo,
te informar, te esclarecer sobre os principais problemas que ocorrem na minha área, os principais fatores que levam o homem a perder a ereção e por que eu acredito que com o passar do tempo a gente vai chegar nessa estatística aí de 60%. E isso também explica por que alguns medicamentos acabam sendo vendidos cada vez para pessoas mais novas, né? Aí a gente está falando de derivados do Viagra e tudo mais. Lembrando que a utilização dessas medicações de forma inadequada, ele já pode indicar que você está com algum problema, tá? E aí você está mascarando o problema com a utilização da medicação. Nesses casos, a gente recomenda que você faça o exame para poder descobrir qual é o problema e ir na raiz do problema, como a gente costuma dizer lá na clínica. E ali na origem para poder se tratar, para não ter que ficar utilizando essa medicação para o resto da vida, né? Isso não é o objetivo de ninguém e eu acredito que o seu também não seja, tá bom? Então, esse foi um vídeo mais informativo. Espero que vocês gostem, interajam aí com a gente, com a nossa clínica, deem a sua opinião, coloquem aí nos comentários abaixo o que vocês acharam dessas informações, se vocês se enquadram em algum desses casos. Eu vou tentar me programar para que pelo menos 2 vezes na semana, né, na terça e na sexta, eu consiga estar postando, ou na segunda e na sexta, mais ou menos aí no período da tarde, para que a gente possa estar interagindo cada vez mais. Eu vou tentar estar respondendo os comentários de vocês, mas lembrando que a resposta dos comentários, eles não são consultas médicas, né? Pelo amor de Deus. Eu sou médico, mas isso não significa que eu possa ficar fazendo consulta por mensagem. Então, esses casos específicos, eu recomendo vocês que agendem a consulta médica com a gente. Atualmente, a gente está atendendo em 3 estados diferentes, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e os atendimentos online, tá bom? Então, estamos aí às ordens, qualquer coisa. Grande abraço, tchau, tchau.